Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz e a alegria de Jesus ressuscitado estejam com todos vocês. Vamos continuar o vídeo passado. No vídeo passado, vídeo número 8, falávamos sobre a vocação universal à santidade, passamos para o ponto número 2 e paramos, quando dizíamos que a santidade dos leigos deve ser construída nos dois grandes lugares de inserção da vida laical: a vida matrimonial, a vida de família, e a vida laboral, o mundo do trabalho, a vida profissional. Eu prometi para vocês também que o vídeo seguinte, que é este, o de hoje, eu continuaria comentando o que o Vaticano II, através da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, fala sobre o engajamento do leigo, a atividade do leigo no mundo. No vídeo passado, nós procuramos refletir um pouquinho, triturar, esmiuçar um pouco o ponto número 37 da Gaudium et Spes. O ponto 37 é sobre a atividade humana viciada pelo pecado. E hoje, o ponto 38, o ponto seguinte, vai falar sobre Jesus Cristo, a atividade humana aperfeiçoada na encarnação e no mistério pascal. Então, comparando esses dois pontos, se o mundo em que o leigo está inserido e onde ele deve construir, pela graça e com a graça de Deus, o seu caminho de santidade, este mundo é viciado pelo pecado, ele é contaminado pelo pecado, ele é atacado pelas forças do mal. Por outro lado, esta coisa viciosa e pecaminosa, esse campo de batalha no qual se transformou o mundo depois do pecado, não tem a última palavra. Nós temos diante dos olhos a encarnação de Deus, a providência que Deus tomou para salvar a humanidade e o mundo decaídos pelo pecado. E por isso, então, nós vamos, da mesma forma que fizemos com o vídeo anterior, nós vamos também detalhar e fundamentar com a nossa reflexão, fundamentar na palavra de Deus, este ponto muito importante para o leigo entender a seriedade da sua vocação à santidade. E como tem consequências graves quando todo um laicato ignora esta vocação maravilhosa sobre a santidade. Então, primeiro ponto que nós precisamos ter bem presente: todas as coisas foram feitas pelo Verbo de Deus, pela Palavra de Deus. E nós sabemos pelo Evangelho de São João quem é este Verbo de Deus, através do qual todas as coisas foram feitas. Tomemos então o Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 3. Para facilitar a minha exortação a vocês,
eu me valho, claro, de um roteiro. E para eu não ficar abrindo a Bíblia aqui, o que nos faz perder tempo precioso, eu transcrevo para cá o versículo que eu quero comentar. E a vocês, então, eu recomendo que vocês escrevam as citações que eu comento, ou então, além de escrever, você pode estar aí com a sua Bíblia e acompanhar o nosso comentário. Então, primeiro ponto que eu gostaria de abordar, comentando Gaudium et Spes, número 38, diz que todas as coisas foram feitas pelo Verbo de Deus. Por isso é que Gênesis, a cada obra saída da vontade de Deus, do faça-se de Deus, depois de cada obra criada, sempre nós vemos repetido o versículo: e Deus viu que aquilo era bom. Em cada obra saída, brotada, explodida do coração de infinito amor do nosso Deus, segue esta palavra: Deus viu que aquilo era bom. São João diz o seguinte, começando o seu evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Estamos falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele, o Verbo, estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Está aqui, e mais ainda na carta de São Paulo aos Colossenses, o fundamento de por que o mundo precisa voltar às suas origens, no sentido de voltar a ser bom, como saído das mãos do Criador. E isto só será possível se cada um de nós, religiosos, sacerdotes e leigos, se imbuírem de Jesus Cristo, forem de fato apaixonados seguidores, discípulos de Jesus, missionários do seu Evangelho. Por isso é que nós lutamos por um mundo melhor. Não é para este mundo, não é para esta vida transitória que nós estamos empenhados em santificá-lo. Não é só por isso. Mas é porque nós queremos viver Jesus Cristo na realidade do mundo que precisa aceitar a salvação que Deus enviou para que ele volte a ser bom. Na carta aos Colossenses, São Paulo vai dizer, Colossenses 1, versículos 16 e 17. São Paulo escreve: nele, isto é, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Portanto, nesses dois trechos da Sagrada Escritura, estão colocadas as bases, as fundamentações de por que vocês, nós, juntos, temos
a missão irrenunciável, a missão gravíssima de fazermos com que tudo que existe se encontre plenamente, em plena realização, em Jesus Cristo. Recapitular todas as coisas em Cristo. E é o segundo ponto da nossa reflexão. Diz a Constituição Pastoral do Concílio: Jesus, ao se encarnar e se fazer homem perfeito na história do mundo, assumiu-a e a recapitulou. Que coisa profunda está aqui. Vejam bem, Jesus se encarnou. Jesus se fez homem, verdadeiro e perfeito homem. Não foi fora deste mundo. Foi neste mundo. A partir do momento em que o Verbo se fez carne e passou a habitar no meio de nós, todas as coisas foram santificadas pela presença do Filho de Deus no meio de nós. Porém, essas coisas estão ocultas. Nós não percebemos com os nossos olhos. Pelo contrário, o que ressalta aos nossos olhos são as coisas ruins que a mídia faz questão de colocar sistematicamente, teimosamente, diante de nós todos os dias. Mas coisas maravilhosas, dignas da santidade de Deus, estão acontecendo no mundo. Mas aqui esse pedaço, esse pensamento da igreja vai falar que Jesus, ao entrar na história do mundo, ao entrar no mundo, assumiu essa história, de maneira que a história do mundo agora já não é só mais a história da humanidade, a história do mundo, pura e simplesmente. Não. A história da salvação acontece na história do mundo. Jesus veio ser Senhor da história, Senhor dos fatos, Senhor dos tempos. Ele assumiu tudo o que isto significa. Mas não só assumiu, Jesus assumiu e recapitulou nele todas as coisas. O que quer dizer recapitular? É muito importante que você, ao estudar, ao rever esses vídeos, ao receber o esquema para você acompanhar esta formação, você vá no dicionário. São coisas que nós, brasileiros, não estamos mais habituados a usar. No meu tempo de curso primário, era um antigo primário, né? Nossa, o dicionário era o livro de estudo da gente. Era ali do lado. Não entendi essa palavra, vai lá. E a gente chamava de pai dos burros. Não, não é pai dos burros, é pai dos inteligentes. São os inteligentes que usam o dicionário. Fechando parênteses agora. O que quer dizer recapitular? Vamos pensar assim para vocês não esquecerem. Quando a gente era criança, nós tínhamos que estudar, né? História, geografia, ciências e tal. Depois a gente pedia para a mãe, para o pai, para alguém, toma o ponto de mim. Sim, sabem por quê? Porque naquele tempo, na escola, antes do professor dar aula, por exemplo, de geografia, ele dedicava uns 15 minutos para chamar alguns alunos no sorteio, a fim de que eles dissertassem sobre o assunto da aula passada. Olha lá. E você tinha que saber. Então, o que acontecia? Como você estudava na véspera, você pedia para alguém, toma o ponto de mim, vê se eu sei.
E você, ao repetir as coisas ou ao expor aquilo que você estudou, claro que você não vai expor tal e qual as coisas são, você vai resumir nas coisas mais importantes. Recapitular é isso, é resumir tudo, é reduzir tudo ao mais essencial. Jesus fez isso. Vocês se lembram quando aquele doutor da lei, um fariseu, doutor da lei, chega perto de Jesus e faz uma pergunta para colocá-lo à prova e diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. E agora Jesus vai fazer a recapitulação. Ele diz: nesses 2 mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Isso está em Mateus 22, de 37 a 40. Nós temos ainda, na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14, mais uma recapitulada. Quando Paulo termina fazendo a mesma citação de cima, mas ele coloca assim: toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, voltando ao capítulo, né, ao título desse ponto que nós estamos comentando. A história do mundo, este mundo no qual vivemos, já foi assumido por Jesus. Este mundo está reduzido no seu todo em Jesus Cristo. Mas por que é que nós não conseguimos ver este mundo cristificado? Porque está faltando que nós completemos na nossa carne o que faltou à obra de Jesus. Está faltando a nossa colaboração. Está faltando a nossa comunhão com a missão e com o destino de Jesus neste mundo. Terceiro ponto da Gaudium et Spes. Diz assim: Jesus ensinou que a lei fundamental da perfeição humana e, portanto, da transformação do mundo é o novo mandamento do amor. Gente, esse pensamento da Igreja é fundamental para a nossa compreensão. Primeiro, existe uma lei que fundamenta a busca de perfeição de todo ser humano. Todos nós buscamos a perfeição, crentes e não crentes, pagãos, ateus, raça, língua, povo, religião, todos procuram se aperfeiçoar. Mas existe uma lei comum nesta busca de aperfeiçoamento. E só a vivência desta lei colaborará para que o homem, aperfeiçoando-se a si mesmo, colabore para a transformação do mundo num mundo melhor. Qual é esta lei fundamental? É a lei do amor. A lei do amor de doação. Por quê? Porque na primeira carta de São João 4,8, o apóstolo diz que Deus é amor. O autor de toda a criação é o amor.
é amor. Portanto, tudo que existe é fruto do amor de Deus. Só que tudo que existe foi sujeita à escravidão pelo pecado, como vimos na semana passada, no vídeo passado. Está sujeito ao pecado. E agora cabe a cada um de nós que acreditamos que só o amor pode salvar. Só o amor pode santificar. Só o amor pode aperfeiçoar. Só o amor deve conduzir todo e qualquer progresso e desenvolvimento humanos. Por isso, nós, cristãos, temos a certeza de que o caminho do amor, o único caminho que pode salvar, está aberto a todos. E que o esforço que nós fazemos para buscar nos estabelecer no mundo a fraternidade universal não é trabalho em vão. Então vamos trazer isso para o nosso cotidiano, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós nos divertimos. Gente, onde nós estudamos, ali, eu, estando presente, preciso ser instrumento de paz e de pacificação. Onde há ódio que eu levo o amor, não é isso? Lembre-se da oração atribuída a São Francisco. Onde há ódio que eu levo o amor. Onde há tristeza que eu leve alegria. Onde há vingança que eu leve perdão. E assim por diante. Não tem jeito de o mundo melhorar se nós ficarmos esperando que o outro dê o primeiro passo. Não tem jeito. E se cada um, no seu pequeno mundo, no seu mundinho, no seu campo, tantas vezes, eu já repeti isso aqui, fizer por onde? Para viver este ideal de Jesus, de unidade, de fraternidade, o mundo será muito, muito, muito melhor. Este é o caminho da santidade. Jesus diz que este amor não deve ser exercitado apenas nas coisas grandes ou nas grandes ocasiões. Porque, e se elas não acontecerem? E se nós não passarmos pela experiência de grandes coisas, vamos deixar de viver o amor? Não. Aliás, as grandes coisas são feitas de pequenas coisas. Vejam esse raio de luz que está chegando até mim, essas ondas sonoras que estão chegando aos seus ouvidos. Tudo isso é feito de partículas, nem sei o nome, mínimo, de células. E, no entanto, vejam o que produzem. Nós precisamos aprender a valorizar os pequenos gestos. Mas é só isso, então não vou fazer. Eu vou esperar quando... Não espera não, porque pode ser que nunca venha. Faça o que está à sua disposição agora. Faça o que você tem ao seu dispor agora. O amanhã pode nem vir. Essa ocasião que você tanto espera para colaborar, para dar crescimento, para mudar de vida, para se converter. Não espere
acontecer coisas estrondosas para isso. Mas aproveite todas as pequenas ocasiões. Valorize as pequenas ocasiões. Porque Deus escolhe o que é fraco, o que não conta para nada. Deus escolhe os pequenos. Os ricos, os poderosos, Ele derruba dos seus tronos, mas os humildes, Ele os eleva. É Nossa Senhora que faz dessas palavras o motivo do seu louvor a Deus, porque olhou para a sua pequenez. Ela foi feita a grande mulher, a nova Eva, a mãe de todos os viventes, da nova criação que seu filho veio instalar no mundo. Por isso, a santidade não é feita de grandes gestos heróicos que talvez nunca aconteçam. Ou então, gestos grandes e heróicos que só são destinados a pouca gente. E nesse caso, Deus não chamaria todos à santidade. Mais um pontinho sobre a importância deste mundo ter sido visitado e salvado por Jesus. Quando Jesus suportou tudo que ele suportou, mas sobretudo no mistério da sua paixão e morte por nós, pecadores, ele quis nos ensinar uma coisa importantíssima, quis nos dar um exemplo a ser seguido por nós. Jesus quis e quer que também nós levemos a cruz que a carne e o mundo pesam sobre nós. Sobretudo quando nós buscamos a paz e a justiça, a paz e a santidade. Quando nós buscamos o bem verdadeiro de alguém, quando nós queremos fazer funcionar o nosso projeto de colaborar com Jesus, acrescentar à humanidade dele a nossa própria humanidade, nós vamos sentir sim quanto pesa, quanto nos arrasta para baixo a nossa carne e o mundo. Aonde? Aqui, na mente. Como imediatamente após uma tomada de decisão, eu vou colaborar assim, eu vou fazer deste modo, é que eu vou ajudar este mundo a ser diferente, eu vou tomar posturas mais santas. Vocês vão sentir, nós vamos sentir, quanto isto desagrada a nossa natureza carnal, quanto isto desagrada o mundo que nos cerca. E aí nós nos tornamos aquilo que no vídeo passado eu dizia, um campo de batalha entre o bem e o mal. Porém, Jesus passou pela cruz, deu sua vida por nós, na cruz, morreu, mas a vida dele não terminou ali. Não terminou no sepulcro. Ele ressuscitou. Ele voltou à vida para nunca mais morrer. E com isso ele se tornou o Senhor da vida. Ora, Paulo diz que se a nossa fé não chega a acreditar na ressurreição de Jesus, então a nossa fé é fajuta. A nossa fé não existe. A nossa fé é vã.
é perda de tempo. Não, mas nós, porque Jesus ressuscitou, cremos que da mesma forma que Ele ressuscitou, nós seremos também vitoriosos, ressuscitados. E não precisamos esperar o final, esperar a hora da morte, para nós morrermos e ressuscitarmos com Jesus. Não. A cada sacrifício, a cada contrariedade que impusermos à nossa natureza, fazendo não o que a carne pede, mas o que a comunhão com Jesus exige de nós, nós vamos sim morrendo. Morrendo para nós, morrendo para as forças carnais e experimentando a ressurreição, a força da ressurreição. Claro que Jesus fez isso e recebeu por isso toda a autoridade. No final do Evangelho de São Mateus, Jesus se declara aos discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E nós, tudo que se refere a Jesus, gente, se refere a nós. O Filho bem-amado, no qual o Pai pôs toda a sua complacência, todo o seu amor, é Jesus. Em plenitude é Jesus. Mas somos nós também. Por isso, a cada impulso do mal que nós vencemos em nós, a cada preguiça espiritual que nós renunciamos, a cada passo que nós dermos, no sentido da construção de uma santidade sólida, nós ganhamos a autoridade de Jesus. Nós ganhamos a autoridade em Jesus. Ele nos torna pessoas moralmente autorizadas a denunciar o mal e a praticar o bem. Mas, assim como Jesus agiu durante toda a sua vida terrena, por força do Espírito Santo, assim o Espírito Santo precisa encontrar os corações de todos abertos para que ele possa livremente inspirar, soprar, fortalecer, direcionar, agilizar o que tem que ser feito. Quando o Espírito Santo toma posse de uma pessoa, esse Espírito não coloca nela apenas desejos, projetos de vida no céu, de uma vida futura no céu. Mas o Espírito Santo anima, ele purifica e fortalece também aquelas aspirações que trazemos dentro de nós, planos e projetos para levar a humanidade e tentar fazer com que ela queira tornar a vida humana mais vivível, mais suportável, mais plena. O Espírito Santo, quando encontra um coração que tem aspirações válidas para a vida neste mundo, para salvar esta humanidade que está aí sofrendo horrores, quando nós temos essas aspirações no nosso coração, o Espírito colabora,
o Espírito vem em socorro à nossa fraqueza e nos faz pessoas capazes de submeter todo o mal ao poderoso, infinito poder do nosso Deus. Então, sabemos que os dons do Espírito Santo são muito diferentes, muito diversos, são diversificados. Isto por quê? Porque há pessoas que são chamadas com dons especiais do Espírito a lembrar a humanidade que ela não vive só para gozar dos bens deste mundo. E geralmente isso está na vida consagrada, na vida religiosa. Nós, religiosos, temos este dom de mostrar para a humanidade que não é aqui que nós temos o nosso fim definitivo. E por isso, a renúncia aos bens materiais, a renúncia à própria liberdade, a renúncia ao matrimônio, não é por um fim em si mesmo, mas é porque temos a vocação, temos o dom do Espírito Santo de viver, e Deus queira que vivamos ao menos o suficiente para sermos luzes, para mostrar isso ao mundo. Os bens materiais vão passar. Os bens afetivos, de esposo, de esposa, de filhos, também vão passar. O uso livre da liberdade também vai passar. E por isso, o Espírito Santo então distribui esses dons para determinadas pessoas, para que elas lembrem a humanidade inteira que nós não temos neste mundo morada fixa. Nós estamos morando em tendas que de uma hora para outra se desmonta e somos transferidos, aí sim, para a nossa pátria definitiva, que é o céu, a visão de Deus. Mas ele distribui também, o Espírito Santo distribui também seus dons para as pessoas se dedicarem ao serviço terreno dos homens. Por isso, você que tem o dom da maternidade, da paternidade, você que tem o dom de exercer a sua profissão, um dom especial, você que tem o dom de trabalhar em determinadas áreas das atividades humanas, e são inúmeras, quase que infinitas, você tem este dom para fazer com que a sua atividade, qualquer que ela seja neste mundo, colabore para que o mundo seja melhor, para que o mundo volte a ser aquilo que ele foi no princípio. Mas isso só será possível na medida em que cada um de nós buscar uma configuração com Jesus Cristo diariamente. Se a graça de Deus não incrementar o nosso esforço, nada vai ser feito. Mas nós sabemos que podemos contar com a graça de Deus. Que esta é a vontade de Deus. Que nós fomos criados para nos configurarmos com Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus Pai para nós. E por isso, quando nós abrimos mão do nosso amor próprio para nos lançarmos em favor da humanidade, através da nossa oblação, da nossa oferta, da nossa entrega a Deus, então nós podemos começar a ter esperança.
Este ponto 38 da Gaudium et Spes termina com uma frase maravilhosa. Esta frase diz assim: o penhor, isto é, a garantia desta esperança, isto é, que esperança? A esperança de que a humanidade e o mundo possa ser transformado em melhor por causa da presença de cristãos mais engajados. Então, a garantia dessa esperança. E o companheiro, o viático, companheiro de caminhada. Para este caminho, Jesus deixou para nós, naquele sacramento da fé, por isso nós na missa dizemos: eis o mistério da fé, em que, nesse sacramento, os elementos naturais cultivados pelo homem, que elementos naturais? Trigo e uva, que se transformam no pão e no vinho, e que pela força do Espírito Santo e das palavras de Jesus se convertem no corpo e no sangue dele, gloriosos, corpo e sangue, se transforma na ceia da comunhão fraterna e na prelibação, na profecia do banquete celeste, na purificação, para que nós possamos estar sentados à mesa do banquete celeste. Queria que vocês ouvissem esse vídeo, ou assistissem esse vídeo repetidas vezes ou com mais atenção, porque eu percebo que ele está muito denso. Mas eu gostaria que você sentisse também que ele é muito apelativo. Ele chama. Ele sacode. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Então, eu coloquei aqui 2 pontos para o nosso compromisso. Você vai escrever para depois partilhar. Eu repito, você não vai ler o que você escreveu, você vai recapitular, você vai resumir as suas respostas, falando, se expressando, olhando na cara das pessoas. E os que estão escutando também vão olhar para você. Primeiro ponto: qual destes pontos que você tem aí no seu roteiro chamou mais a sua atenção? Vejam que eu pedi um ponto só, mas como eu já sei como são as coisas, eu gostei desse, mas também eu coloquei mais um ou mais 2. Tá bem, você botou 3, então você vai pegar esses 3 e vai rezar e vai dizer: Senhor, qual que desses realmente é o mais importante para mim? Então você vai pegar todos eles, selecionar um, e é ele que você vai partilhar, que você chamou mais a sua atenção. E por quê, né, gente? Se esse ponto chamou a sua atenção e você fundamentou bem o seu porquê, então agora a segunda questão é: como é que você pretende agilizar para que este ponto se torne concreto na sua vida, na busca de santidade? Então, por exemplo, vamos supor que o ponto que eu achei mais importante foi: Jesus foi constituído Senhor pela sua ressurreição, a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. Eu achei esse ponto maravilhoso e o comentário também me iluminou. Então você vai escrever isso e vai partilhar por que te chamou a atenção. Mas como é que eu vou transformar isso daqui em concreto? Como é que eu vou trabalhar isto no meu dia a dia? Desejo a todos vocês que a alegria
e a paz do ressuscitado esteja pipocando no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.